Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio do nosso Crosscast. Esse episódio de hoje vai ser para médicos. A gente vai falar sobre as novidades no tratamento da dermatite atópica. E para isso eu trouxe a doutora Nayara Nasser para conversar um pouquinho aqui com a gente, trazer essas novidades, contar para a gente o que tem de novo. Olá, pessoal. Estou muito feliz e agradeço muito o convite. Então vamos lá, é um tema que eu gosto bastante. Vamos tentar discutir aí sobre a dermatite atópica alguns temas. Temos muita coisa para Muitas falar, né, novidades Nay? sobre as novidades. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. E aí, lembrando, gente, que sobre dermatite atópica, o básico, a gente já conversou com a doutora Ana num episódio passado, tá? Então hoje a gente vai falar realmente direcionado para o tratamento. Então, quais os cuidados básicos que a gente sempre repete nas consultas, né? E que a gente tem que orientar, nós como médicos temos que orientar toda vez. Eu acho que para iniciar essa pergunta, eu sei que vocês já tiveram com a doutora Ana, que é sobre a dermatite atópica, né? Mas a dermatite atópica é uma doença bastante prevalente, é uma doença crônica, e os quadros leves a moderados, eles representam 60% dos casos. Em alguns países eles falam até mais, até 80%. Então, é a maioria dos pacientes, é a maioria do nosso dia a dia, o que chega o dia a dia no nosso consultório. Os pacientes chegam às vezes desesperados e a gente vai ver as lesões às vezes não são tão intensas. Então esses pacientes, o principal tratamento, não só para esse, para todos os pacientes e continua sendo a base de todos os guidelines para dermatite atópica, é o cuidado tópico, por exemplo, a hidratação, é um dos pilares do tratamento. Então os hidratantes eles não são todos iguais. A gente sabe, escuta bastante sobre isso e às vezes, em alguns pontos, a gente sabe que o principal é a adesão também do paciente. É importante o paciente aderir ao tratamento, não adianta a gente falar, explicar se o paciente não utiliza. Mas a gente precisa esclarecer, orientar o paciente o porquê que é importante. Então, quando a gente fala, eles são restauradores de barreira, os hidratantes, os cuidados tópicos. Então, a gente precisa ajudar a restaurar a barreira. E aí, com isso, alguns hidratantes, por exemplo, com ceramidas, a própria ureia, a gente sabe que em quantidades muito elevadas para os pacientes, elas são irritativas para os pacientes com dermatite atópica, mas também é um componente importante, então às vezes em quantidades muito pequenas, um paciente com a dermatite mais leve ele tolera, então é um componente também importante. E como eu falei, os hidratantes não são todos iguais. A lanolina, por exemplo, pode ser um alérgeno, hidratantes com álcool, com ácidos, tudo isso pode ser irritativo também para os pacientes com dermatite atópica. Então a gente precisa orientar isso para os pacientes. Aquelas loções, às vezes, que quando está escrito loção hidratante, aquilo às vezes para o paciente que tem a pele mais xerótica, não consegue cumprir todo o papel, porque a porcentagem de água numa loção é maior do que a quantidade de óleo. Então, às vezes não hidrata tão bem. Então a gente precisa orientar hidratantes, então, que sejam sem fragrância, que isso é um ponto super importante, que não tenham alérgenos, irritantes, porque isso pode gerar ardor ou muitas vezes sensibilizar o paciente, mas que ele use hidratantes específicos para pele com dermatite, cremes de preferência, ou até aqueles balmes, que são aquelas tipo manteiga, que ajudam então a melhorar a hidratação e o paciente conseguir restaurar realmente aquela barreira, porque ajuda a repor ali pontos importantes que faltam naquela pele mais xerótica, que perde mais água. Então, o hidratante, um creme, um restaurador de barreira, ele consegue ainda puxar um pouco de água para a pele. Então, ele tem propriedades e ele é um remédio, né, realmente. Sim. Não é simplesmente um cosmético, uma perfumaria que às vezes os pacientes pensam. Eu acho que eu até chego a falar isso na consulta. Gente, o mais importante aqui é o hidratante, né? Então a gente vai passar outros tratamentos, a gente vai conversar sobre eles, mas o primeiro, eu sempre falo, o primeiro, segundo, terceiro passo para o tratamento é a hidratação da pele, porque a dermatite atópica é principalmente uma alteração na barreira cutânea e aí Isso. leva a várias outras coisas imunológicas que geram inflamação, né? Sim. E quanto aos sabonetes, tem alguma dica? Com relação aos sabonetes, e já vou emendar aí aos banhos, né? Então, com relação aos cuidados, vou começando os cuidados com o banho. O banho, o ideal é que ele seja diário. Às vezes o paciente com uma lesão muito ativa, ele não consegue, não quer tomar banho porque arde muitas vezes, mas a gente precisa orientar, porque um banho é um momento ali que o paciente limpa a pele, tira aquelas crostas, elimina alguns patógenos que estão ali na pele, então o banho também tem sua importância. O ideal é que ele seja de 5 a 10 minutos. Se for um banho de imersão, que geralmente a gente faz mais nas crianças, que é o banho de banheira, ele pode durar aí até 20, 30 minutos, mas sendo um banho de chuveiro, em torno de 5 a 10 minutos, uma água morna, não água muito quente, porque a água quente ela
pode ser também irritativa. E com sabonetes, então, que também não tenham fragrâncias, é o ideal. Sabonetes para peles sensíveis, então, que tenham menos irritantes ali, alérgenos. E sabonetes que a gente chama de Synthets, que são os que conseguem ter o pH mais próximo da pele, que é aquele pH em torno de 5 e 6. Isso é o ideal. Às vezes, o paciente não consegue manter um hidratante caro junto com um sabonete muito caro. Então, aí a gente utiliza muitas vezes sabonetes para bebês, que são sabonetes que são um pouco mais em contas, às vezes tem fragrância, mas eles conseguem também ter esse pH mais próximo. Às vezes a fragrância é muito suave, ou às vezes também não tem fragrância. Então, são sabonetes que conseguem também ajudar. E aí, se tiver que escolher entre o sabonete e o hidratante, sempre eu falo isso para os pacientes, que escolha um hidratante que seja melhor e o sabonete aí utilize algum que seja um pouco mais em conta, que só não agrida a pele, né? E se o paciente toma mais banhos por dia, né? Como a gente faz? Isso. Aqui a gente está num país tropical, um país muito mais quente, é diferente às vezes de países europeus. Aí a gente orienta que um banho apenas seja utilizado o sabonete no corpo todo. O outro, o paciente usa em áreas, por exemplo, axila, algumas regiões que ali acaba precisando de uma limpeza um pouco maior, mas não é para ser utilizado o sabonete no corpo todo novamente, porque isso acaba, mesmo que a gente use um sabonete mais ideal, que não agrida tanto a pele, a água morna junto com o sabão é o que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente vai lavar a louça para tirar a gordura de uma vasilha. Então, se a gente fizer isso todas as vezes, a gente está tirando também aquela proteção da nossa pele. Isso aí. E quando você orienta o banho com aveia? O banho com aveia, a aveia as pessoas têm muito um ponto. Ela pode ser sensibilizante? Ela até pode, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Mas existem linhas dermatológicas, inclusive aquela linha que a gente não tem mais aqui no Brasil, a Avene, que é uma linha de aveia. Por quê? A aveia ela tem algumas propriedades anti-inflamatórias e também antipruriginosas. Então, com isso, pode ajudar. E na criança pequena, principalmente, que a gente consegue fazer, então, aquele banho de imersão, a gente pode colocar uma trouxinha com aveia, a gente coloca uma aveia fina em uma trouxinha, mergulha naquela água e isso forma aquela veia coloidal e isso ajuda, então, a melhorar. Além disso, existe o banho que as pessoas, às vezes, colocam sachê de camomila, que também ajuda a dar uma acalmada na pele. Então, são alguns pontos e alguns tópicos que a gente pode tentar ajudar a família, porque a gente sabe que às vezes tem pacientes um pouco mais difíceis, um pouco mais pruridos, então são coisas para tentar acalmar a pele, que podem ajudar. E com água sanitária também? Água sanitária e a desinfecção como pirocina são dois pontos que a gente utiliza, dois tratamentos que a gente utiliza para pacientes que têm muitas infecções na pele. Então, os pacientes com dermatite atópica, como a barreira ali não está íntegra, tem toda aquela desregulação imunológica ali da pele, os pacientes podem ter mais infecções. Nesses casos, a gente usa, então, o banho com hipoclorito, não é qualquer hipoclorito, tá? A gente acaba utilizando o hidrosteril, que ele já tem uma concentração que não vai arder, é mais fácil a diluição, que são 20 gotas para cada litro de água. Então, uma banheira maior, depende do quantos litros de água você utiliza ali, proporcional a 20 gotas, então, para 1 litro de água. E a mupirocina a gente usa também para esses pacientes. Então, a gente acaba usando, mas um período em torno de 14 dias, 7 dias. A desinfecção com a mupirocina ela é bastante variável, dependendo do serviço, mas de 7 a 14 dias, pelo menos. E o banho com o hipoclorito a gente faz também nesse período. E logo depois, a gente tirou a criança daquela banheira, ou se for uma criança maior, que a gente faz com compressas ali com hipoclorito, a gente deixa ali uns 10 minutinhos. Depois disso, a gente passa o paciente, a pessoa, numa água normal para tirar aquele produto que ficou na pele, tá? A gente não deixa o hipoclorito na pele. Tá Legal. bom? E você falou das bandagens com hipoclorito, mas a gente tem o wet wrap, né? Ou o pijama molhado. Como que a gente faria isso? Qual que é a técnica? A técnica do wet wrap também é uma técnica muito legal que a gente pode utilizar nesses pacientes que é mais difícil o controle, tem muitos sintomas, ou agora no calor, em períodos, por exemplo, o calor que os pacientes pioram um pouco a pele, porque aumenta muito a potência de hidratação. E com isso, se o paciente, o wet wrap, então é uma técnica que a gente usa ou pijama úmido, ou bandagens úmidas, logo seguida do banho. Então, o paciente tomou o banho normal, como a gente orientou, logo em seguida ele passa o hidratante e uma camada bem grossa aí do hidratante, e aí coloca esse pijama úmido ou as bandagens úmidas e por cima uma compressa seca ou uma roupa seca.
E aí, com isso, o paciente, o ideal é que ele fique pelo menos 2 horas. E aí, a gente faça isso em torno de uma semana, 5 dias, para ajudar, então, a aumentar a potência de hidratação e ajudar a recuperar aquela pele que às vezes está muito cheirosa, que está bastante irritada. Ou o paciente tem picos de piora por conta do calor. Então, tudo isso ajuda a refrescar e aumentar... porque a gente controlando a pele, a gente ajuda também a controlar um pouco o prurido. E acho que é importante frisar que você falou aqui, Nai, a camada de hidratante, né? A gente tá acostumado a passar hidratante até sumir. Ficar esfregando. E só um pouquinho acabou, né? Na verdade, não. Para os pacientes com dermatite, a gente precisa colocar bastante. Eu falo para os pacientes que saiu do banho, passa uma boa camada, em 10 minutinhos já vai puxar tudo. E não vai ficar branco, né? Não é que vai ficar branco para sempre, muito tempo. Mas isso vai absorvendo, né? Isso é legal para você médico, às vezes até testar em casa, faz isso, testa passar o hidratante normal e testa logo após o banho, com o corpo ainda um pouco úmido, você vai ver como a hidratação, fica mais gostosa a pele. Então, por isso é importante a gente orientar bastante o paciente, que é isso que você falou, passa e no máximo 10 minutos já absorveu todo aquele hidratante, não vai melecar nada, a roupa, nada disso. Isso aí. E de tratamento tópico? A gente tem o que a gente tem aqui no Brasil e o que a gente tem fora, né? Então vamos falar um pouco sobre o que é recomendado aqui no Brasil, depois a gente fala sobre o que a gente tem fora. Aqui no Brasil, de tratamento tópico, além desses cuidados que a gente já falou, são os corticoides tópicos e os inibidores de calcineurina, né? Primeiro, os inibidores de calcineurina, a gente tem o pimecrolimus e o tacrolimus. O pimecrolimus é acima de 3 meses. Se a gente comparar com o corticoide, ele é um corticoide de baixinha potência, então ele é para bebês mesmo. E já o tacrolimus, a gente tem duas concentrações, que é 0,03 e 0,1%. A 0,03 também equivale a um corticoide de baixa potência e ele está liberado para crianças acima de 2 anos. E o tacrolimus 0,1% em bula está liberado acima de 16 anos e equivale a um corticoide de média potência. Então, inibidores de calcineurinas, eles são poupadores de corticoide e a gente dá preferência para utilizar em áreas como face, genitália, pescoço, nessas regiões. Ou muitas vezes também para terapias de manutenção, que são conhecidas aquelas terapias proativas que a gente faz, também a gente pode utilizar os inibidores de calcineurina. Já os corticoides tópicos, aí existe uma gama de corticoides, a gente tem corticoides de baixa potência, por exemplo, a hidrocortisona, a dexametasona. Média potência, a gente tem alguns, por exemplo, a mometasona, a betametasona, e os alta potência que a gente não utiliza muito, porque é um tratamento que a gente sabe que é eficaz, mas é uma medicação que o paciente compra sem receita e depois o paciente acaba tendo muitos efeitos colaterais, porque eles vão saber que eles vão utilizar, vão ver que vão resolver e vão querer utilizar todas as vezes. E aí os efeitos colaterais na pele são mais intensos, então a gente acaba não utilizando por isso. Porque se for utilizar, são pacientes que utilizam por poucos períodos, 3 a 5 dias no máximo. Pontual, né? Pontual, bem pontual. E, Nai, você falou sobre a terapia proativa e reativa. Fala um pouquinho sobre a diferença entre elas. A terapia proativa é o tipo de terapia que a gente usa para manter. Então, é uma terapia que é conhecida como uma terapia de manutenção. Então, os pacientes têm algumas lesões que sempre voltam naqueles mesmos locais. A gente utiliza essa terapia que a gente utiliza geralmente 2 a 3 vezes por semana, uma vez por dia apenas, e só naqueles locais das lesões que mais voltam. Já a terapia reativa é a terapia para lesões agudas. Então, apareceu a lesão, a gente vai utilizar ali 5, 7, 10 dias de corticoide para as lesões que apareceram naquele momento. Então, são para lesões agudas. Aí você falou que na proativa é mais inibidor de calcineurina para não ficar usando tanto corticoide. Isso, justamente para poupar o uso de corticoide e evitar os efeitos colaterais. Perfeito. Isso é o que a gente tem no Brasil. O que a gente já tem fora do Brasil? Fora do Brasil, a gente tem algumas outras terapias. Por exemplo, o inibidor de fosfodiesterase, existem 2 medicações. O crisaborol é o mais antigo deles e ele já está liberado fora do país. Se não me engano, acima de 2 anos. Só que a questão é que são medicações caras, por isso que nunca chegou aqui no Brasil. O crisaborol, que é um dos mais em conta, ele custa em torno de $600 a $800 um tubo, então é muito caro. Muito caro. Além do crisaborol de inibidor de fosfodiesterase, existe o roflumilaste, que é mais novo, mais recente, mas também o custo é elevado, não está liberado aqui no Brasil, mas já tem lá fora, já está liberado. Existe o agonista do receptor de hidrocarboneto arílico, que chama Tapinarof, é um medicamento também liberado fora do país, se não me engano no Japão, eu não sei se já está liberado nos Estados Unidos, mas o custo é muito elevado, em torno de $1.000, $1.200 um tubo.
E os inibidores de JAK tópicos, que também já estão liberados tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, que é o ruxolitinib e o delgocitinib. Porém, também são caros, mais caros ainda, em torno de $2.000 o tubinho. Mas eles viram, e a maioria desses tratamentos são para dermatite atópica leve, nem todos eles recomendam para moderado ou para grave. O custo é elevado e alguns, principalmente eu acho que o Japão, eles acabam aderindo bastante a essas terapias, mas não tem muito em outros países e aqui no Brasil eu acho mais difícil deles chegarem. Mas já existem outras terapias e que às vezes, se com o tempo outros estudos aparecerem novas terapias mais baratas, a gente torce para que chegue no Brasil também. Sim, verdade. Mas realmente o custo é muito elevado, né? Muito elevado. E os tratamentos sistêmicos, o que a gente tem no Brasil, né? E aí até a gente vai trazer as novidades depois, mas me fala um pouquinho sobre o que a gente usa aqui no Brasil. No Brasil a gente já tem, né? Os imunossupressores são terapias mais antigas, dão um pouco mais de efeitos colaterais, eventos adversos. A gente precisa de monitorizações ali mais frequentes, por exemplo, a ciclosporina, o metrexato, que são as mais utilizadas. Inclusive o metrexato está sendo incorporado aí no SUS também para entrar nesse todo o protocolo do PCDT, da dermatite atópica. Fora isso, a azatioprina pode ser utilizado, mas não é tão utilizado, porque não tem tanta eficácia, por isso que os estudos mostram que pode ser utilizado, mas é off-label e não são tão utilizados. E do Pilumab, que a gente já tem, que é um imunobiológico, já tem algum tempo, que está aí quase 10 anos, se não me engano, já está no mercado. E a gente vê que os pacientes respondem muito bem, pouquíssimos efeitos colaterais, é uma medicação muito boa. E de inibidores de JAK, a gente tem o abrocitinib, o baricitinib e o upadacitinib. Todos eles são liberados para dermatite atópica. São medicamentos, tanto o upadacitinib quanto o abrocitinib acima de 12 anos. E o baricitinib acima de 18 anos aqui no Brasil. E o baricitinib exige um pouquinho mais de monitorização. E mais recente, que chegou aqui no Brasil, que foi final do ano passado, foi o lebrikizumab, que é um anti-IL-13, que também já chegou no mercado, a gente já pode prescrever, e também que é um medicamento bastante seguro, também é um anticorpo monoclonal. Em relação aos inibidores de JAK, Nai, o que a gente tem que pedir antes da gente iniciar? O que a gente tem que fazer? Quais são as precauções antes? É importante que a gente faça um IGRA para a gente avaliar tuberculose latente, se o paciente, e questionar se o paciente tem sintomas também de tuberculose. Além disso, um hemograma, triglicérides, é importante a gente monitorizar. CPK, se não me engano, do abrocitinib eles orientam, mas do upadacitinib não precisa. E enzimas hepáticas e função renal também a gente solicita, mas não é nada que a gente precise ficar monitorizando. Acho que de exames laboratoriais para a gente avaliar anteriormente, eu acho que são esses. E você recomenda a vacinação antes do início? A vacinação é recomendada tanto para os inibidores da JAK quanto do Pilumab. É orientado que sejam realizadas antes do início do tratamento, porque inclusive em bula, depois está escrito que não é recomendado que se façam vacinas. A gente não tem estudos ainda que demonstrem que realmente haja uma interferência na resposta vacinal, nada disso, mas em bula está descrito isso, então é importante a gente ter essa cautela com o uso de vacinas após o início dessas terapias. Então é importante a gente realizar essas vacinações antes. E Nai, uma dúvida, quando você vai fazer a vacinação, mas tem mais de uma dose para fazer da vacina, antes de iniciar o tratamento, você atrasa o início? O que você faz? Eu oriento que a gente realize toda a vacinação completa antes, porque os estudos das vacinas, eles são baseados na vacinação completa. Então, se são 2 ou 3 doses, os estudos, a resposta vacinal ali do paciente é baseada nisso. Então, a gente não sabe quanto depois aquela vacina vai ser eficaz para o paciente. Então, como esses medicamentos são muito recentes, eu acho que é uma cautela que eu acho que é importante. E assim, sempre monitorizar isso, avaliar com relação às vacinas antes. É uma coisa que não existem vacinas que vão tomar em 2 anos, 1 ano, não é nada que vai postergar tanto, né, o início da terapia. Até porque esses medicamentos são medicamentos que exigem uma demanda com relação a convênios, para liberação. Então, não são medicações que a gente prescreve e no outro dia o paciente começa. Então, até o paciente conseguir a liberação da medicação, a gente vai correndo vacinando atrás de tudo isso. Isso aí, então fica aí a dica, hein? E o que vem de novidades por aí? Então, o que a gente tem de novidades, o mais novo aqui no Brasil é o lebrikizumab, que já está aí, como eu falei, no mercado.
Mas fora do país tem estudos com o OX40, o ligante de OX40, inclusive os estudos estão começando aqui no Brasil, mas lá fora os estudos já estão correndo já tem algum tempo. O inibidor, o anti-L31, que é o nemolizumab, já está liberado, por exemplo, no Japão, se não me engano, nos Estados Unidos, que liberou mais recente, o Japão já tem pelo menos há uns 2 anos, que é uma interleucina muito ligada ao prurido, e então é um medicamento que pode vir para o Brasil, mas já está liberado em outros países. E existem o anti-L22, está em estudos, e alguns anticorpos monoclonais biespecíficos também estão em estudos, mas mais em início de estudo. É um tipo de anticorpo monoclonal que eles já têm muitos estudos, por exemplo, para oncologia, que são anticorpos monoclonais que agem em 2 vias diferentes, completamente diferentes, em um mesmo medicamento. Então, talvez seja algo promissor aí que pode ser que venha para dermatite atópica também. Tomara, né? Tomara. Muito legal, né? Acho que foi uma conversa muito completa. Tem muitas coisas que a gente realmente tem que falar na nossa consulta, né, do paciente que tem dermatite atópica, com os pais, explicar. Então, é uma consulta que a gente sabe que é mais longa, porque precisa falar tudo isso e ver o que a gente vai fazer, né? Quais as opções que a gente tem disponíveis para cada paciente, orientar a parte dos exames pré-medicação, então é importante isso, vacinação, tudo isso, né? Muito legal, adorei. Agora, vamos fazer algumas perguntinhas só para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, pode ser? Vamos lá. Então, uma dica que você daria para alguém que está iniciando mestrado ou doutorado? A minha pós-graduação foi bastante, como eu falei, eu tive momentos difíceis, eu falei isso no outro podcast, né? Tive momentos difíceis que às vezes a gente desanima um pouco, mas eu acho que é importante a gente persistir. É algo que é um título que é nosso, ninguém tira de você, então é algo que a gente se aprofunda, aprende, e todo aprendizado é válido, é importante. Além da gente ganhar experiência, eu acho que em muita coisa, porque é um momento que você tá, apesar de você ter um orientador, mesmo tendo um orientador às vezes muito próximo, muito amigo ali, a gente percebe que muita coisa depende só de você. Então, é algo que a gente amadurece muito. Então, eu acho que é válido e é muito importante. Eu fiquei muito feliz, assim. O final é um momento que gera bastante estresse, mas é um momento que depois dá um alívio e uma alegria tão grande da gente conseguir passar por todas essas etapas, mas vale a pena, eu acho que vale a pena. E eu acho que essas pós trazem estudos para o Brasil, né? E mudanças, às vezes, até de guidelines, né? Sim. Então, é super importante que a gente tenha mais pesquisa no Brasil. Sim, né? A gente percebe o quanto o Brasil também é um país extenso e, às vezes, a gente, alguns estados conseguem ter estudos diferentes que aqui em São Paulo, talvez a gente não conseguiria. Então, é o que você falou, a gente precisa trazer isso, é um desenvolvimento também para o nosso país. E não só para a região, que a gente sabe, a região de São Paulo é onde isso mais acontece, o Sudeste, né, Rio de Janeiro também. A gente precisa que outros estados também tomem essas iniciativas para a gente trazer esses estudos, mais pesquisas para os outros estados também, né? Legal. E um mito que você gostaria que acabasse na alergoimuno? O mito da alergoimuno? Soro da imunidade. Acho que esse é o que todo mundo fala, né? Não, já foi falado algumas vezes aqui. Soro da imunidade é difícil pra gente. Não tem nada, né? Quando os pacientes perguntam pra gente o que melhora a imunidade, alimentação, vacinação, sono. Acho que não é a resposta que os pacientes querem, mas é a realidade. É isso aí. O que você diria para um pediatra, né? Você fez pediatria, um pediatra que está querendo fazer alergoimuno? Eu sou muito feliz na especialidade, na alergia e imunologia. Acho que para nós, a gente que fez pediatria, a visão é um pouco diferente do clínico, né? Vocês têm uma visão um pouco ali do momento da vida um pouco mais difícil. A gente, na infância, os quadros alérgicos são muito comuns. Então, mesmo para quem quer ser um pediatra geral, é um complemento imenso aí para os pacientes, para os pediatras gerais. Para a especialidade, se você quiser continuar como pediatra geral, é possível, mas a alergia e imunologia está crescendo muito, é uma especialidade que está se desenvolvendo, muitos tratamentos, hoje a gente tem muitas opções de tratamento, como a gente viu para dermatite atópica, então é algo encantador, assim, eu gosto muito, eu tenho muito prazer em fazer alergia e imunologia. Até teve uma pesquisa que perguntava, assim, quais os médicos mais felizes e qual a especialidade, né, que eles têm, e a alergoimuno é uma das principais lá, isso aí, gente. Qualquer dúvida, se quiserem fazer alergoimuno, falem com a gente. Falem com a gente apoia. Isso aí.
Então tá bom, né? Acho que foi ótimo o nosso papo, acho que falamos muitas dicas, espero que os médicos gostem disso. Se Eu tiverem também. dúvidas, podem mandar pra gente, né? Vou até Sim. deixar alguns artigos na descrição do nosso podcast para vocês acessarem os novos guidelines. E gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que é agradecer pela oportunidade e espero que vocês aproveitem. E como a Paulinha falou, estamos aqui para tirar as dúvidas. E não desistam da dermatite atópica, que às vezes o paciente é um momento mais cansativo ali pra gente, porque é uma consulta que demanda bastante. Mas a conscientização, a educação do paciente é o principal. Muito, muito importante, né? Acho que é isso. Isso aí, muito obrigada. Então a Obrigada a gente fica todos. aqui, terminamos esse novo episódio. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas do YouTube, no nosso podcast, no Spotify. Curtam, compartilhem, mostrem para os outros médicos que a gente vai ficar muito feliz. Obrigada. Obrigada. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.